Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Nós estamos batendo papo com o Merijan Gomes, atleta de vôlei de Montes Claros, dentro do quadro Resgate Esportivo aqui no programa Momento Esportivo. Nós vamos dar uma pausa no nosso bate-papo. Vamos falar de futebol. O Cruzeiro foi à Argentina pelas oitavas de final da Libertadores e perdeu por 1-0. Agora vai ter que ganhar aqui no Mineirão com a diferença de 2 gols. Vamos conferir os melhores momentos da partida e o técnico Marcelo disse que o time deixou a desejar. Confira aí. Me pareceu justo, sim. Entendo que essa partida era difícil por vários motivos. Uma oitavas de final da Libertadores, o São Lourenço, campeão argentino, está nessa fase por méritos próprios. É uma ótima equipe, muito veloz e que agride muito. Só que é um confronto de 2 jogos. E achei que, embora tenha sido justo 1-0, porque no primeiro tempo, principalmente na primeira etapa, o São Lourenço teve várias oportunidades, depois conseguimos equilibrar o jogo, marcá-los melhor e atacar também, mas estamos confiantes que no Mineirão, em Belo Horizonte, podemos fazer um jogo mais agressivo, melhor e aí buscar o resultado. Mas eu acredito que o Cruzeiro vence, viu? Eu acho que o Cruzeiro vence e não é de 2 só não, acho que vai ser 3 ou mais, porque o time do Cruzeiro está muito bem organizado. Vamos emendar de futebol? O Filipão divulgou a lista dos 23 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo aqui no Brasil. Olha, a maioria joga no exterior. E de Minas Gerais foram 2 e do Atlético Mineiro. O Jô e também o goleiro Vitor. O Jô falou que o Filipão ligou para ele, que ele não acreditava, que ele estava contundido. Vamos conferir o que ele falou e também o que Vitor falou. Confira aí. Não é que mais ou menos já sabia, é porque o Felipão me ligou ontem à noite e perguntando se estava tudo bem, se eu estava me recuperando, que o Rodrigo Lasmar tinha falado com ele sobre a minha lesão e não era uma lesão grave que não impediria de repente disputar o Mundial, mas não confirmou a minha presença, só falou isso, tá tudo bem, eu respondi que estava tudo bem, mas não deixou nada confirmado, então ficou aquela ansiedade até a hora do anúncio. Vejo que seja uma resposta ou acho que vejo como preparação. Foi um momento difícil que serviu para eu crescer, seja como pessoa, seja como profissional, me motivar para poder evoluir. Talvez o que eu tenha feito até lá não foi suficiente para ser convocado para a Copa de 2010, até por questões de filosofia de trabalho do Dunga. Não guardo ressentimento, não guardo rancor nenhum. Ele estava lá para fazer as escolhas dele, certo ou errado, ele tinha que fazer as escolhas. Mas o importante é que as coisas aconteceram da melhor forma possível para mim, Nunca abri mão do meu sonho. Boa sorte, Filipão. Agora ele está pedindo, falou que agora é todo mundo junto, realmente tem que ser mesmo. No Brasil parece que a obrigação é maior, tem que ganhar. Difícil, né, mesmo? No Brasil você tem que ganhar tudo. A gente... essa Copa veio de uma forma muito esperada e, às vezes, a gente vai ter um pouco de receio, né? Com relação à Copa, com relação a essas reivindicações que estão tendo, as manifestações. Então, assim, eu acho que agora o momento realmente é de abraçar e de torcer pelo Brasil, principalmente todos aqueles que realmente, gostam do futebol. Eu, particularmente, gosto muito de futebol, sou cruzeirense doente. Mas, assim, eu acho que a gente tem que abraçar mesmo, porque isso vai ser uma visão ampla, uma janela aberta para o mundo inteiro, né? Na sua opinião, você como atleta, e ela é também acadêmica, viu? Arquitetura, né? Faço arquitetura. Arquitetura, como universitária e como atleta.
Essa Copa do Mundo é ruim para o Brasil, devido a tanto problema que tem aí, tem gerado tanta manifestação, você acha que ele é ruim? Eu acho assim, a minha opinião, que essa reivindicação, ela deveria ser feita no momento que foi colocado que o Brasil seria sede. Ele deveria ser feito, porque o Brasil passa por um problema muito sério de saúde e educação, e porque está faltando muito, está tendo muita reclamação nos hospitais, está tendo muita falta de médicos, que está sendo uma campanha agora com relação aos médicos. Mas eu falo assim, essa reivindicação não deveria ser feita depois que construiu esses estádios. Sim. Ela deveria ser feita já desde o início, para que não viesse, então, a Copa para o Brasil. A FIFA fala que eles não pediram para trazer a Copa para cá, foi o Brasil que pediu. Então, é isso que eu acredito, que a partir do momento que foi colocado que o Brasil ele iria ser sede, deveria ter essas reivindicações e essas manifestações desde o início. Porque talvez os governantes, os liderantes, eles falaram, não, tem alguma coisa errada, o que nós vamos fazer aqui, se vai ser viável ou não trazer para o Brasil. E depois que construiu os estádios, aí começou a fazer as manifestações. Então, eu acho que, nesse momento, eu não acho que vai resolver muito, não. Tá certo. Vamos voltar ao nosso bate-papo, falar da sua carreira, né, que foi bacana. Foi bacana? É bacana. Carreira profissional, agora é amadora. Continua jogando no Montes Claros Tênis Clube? Eu continuo representando o Montes Claros. Nós estamos passando por algumas competições. No ano passado, nós tivemos uma representação muito boa. Montes Claros, nós ganhamos o brasileiro estadual pelos Jogos do Banco do Brasil, que foi a mesma equipe que representa a cidade. Nós jogamos no torneio amador, né, porque hoje não tem essa abertura para a gente estar jogando outros torneios. Mas é uma geração muito bacana, a gente tem ganhado vários torneios. Eu acho que da cidade eu sou a única que tem a oportunidade de jogar o Brasileiro Master em Saquarema, no Rio de Janeiro, onde que tem um espaço que vários atletas que jogaram seleção brasileira, que jogaram no país, estão jogando lá nesse torneio. Então, assim, a gente está tentando ver se a gente consegue montar uma estrutura para a gente conseguir levar mais atletas para estar participando desses torneios. Eu estou vendo umas fotos suas aqui, quando jogava, tem aqui ao lado de... Você podia falar que essas estrelas estão aí do lado aí? Tem a Isabel, né? Essa esquerda aqui Isabel, embaixo, né? quando na época ela jogava para a Atlantic Tour, que foi um dos últimos campeonatos na época, ela era seleção brasileira. A Ellen e a Eliane também são atletas que jogaram seleção brasileira. Teve mais outras que eu joguei muito, com a Leila, com a Ilma, com a Ana Paula, que eram atletas também de seleção. E tive a oportunidade de pegar vários técnicos que eram pessoas importantes, passaram na minha vida, que foram importantes. Atualmente, o técnico da equipe de Montes Claros é o Charles, né? Meu esposo. Mas eu sou atleta quando ele está como técnico, né? Não sou... Tem cobrança mais ou menos, é a mesma coisa? A cobrança é maior porque a minha responsabilidade na quadra é maior, né? Então eu já tenho essa Essa foto é do time aqui, Jogos de Minas Gerais, 2003, Isso. campeão. Nós somos campeões na segunda etapa, na primeira etapa em Janaúba. E foi uma equipe que marcou muito, porque era uma equipe muito guerrida. Ganharam agora também em Pirapora? Ganhamos. Teve algumas mudanças na equipe, né, para esse ano, mas foi um jogo muito disputado agora na final da primeira etapa, em Pirapora. Gostaria de convidar, porque a segunda etapa do Gimes vai ser em Montes Claros, nós vamos sediar. Em junho, né? Em junho. E aí eu gostaria que as pessoas tivesse a oportunidade de conhecer as equipes, não só do voleibol, mas como o futsal, que também tem um trabalho bom, o handball, o próprio basquete, né? Então, eu acho que todas as modalidades, ele vai estar aí na cidade inteira, em todos os ginásios, e vai ter a oportunidade de outras pessoas estarem assistindo. Classificou em todas as modalidades, né? Todas as modalidades coletivas. Meire, por que Montes Claros, até hoje, ninguém saiu montar um time profissional de voleibol, como fez com o masculino? Eu acredito, Rubens, que o vôlei, por exemplo, feminino, no valor, em termos de dinheiro no Brasil hoje, ele é colocado como o dobro de valor para você montar uma equipe masculina. É muito caro, porque eles colocam assim, que cada menino que se desponta hoje no voleibol no Brasil, você consegue uma menina. Então, essa menina, ela se torna maior o valor atribuído a ela, e acaba que esse valor para uma equipe se torna muito mais caro também.
Depois de revelação, depois de vocês, Adriana e várias outras que passaram aqui, Ionara, era naquela década de 80, eram muitos jogadores de alto nível. Depois daquilo para cá, veio só aparecer a Áquila praticamente, né? Nós temos nós temos um atleta no Minas que está lá há 3 anos, que às vezes não teve a oportunidade de a gente ter falado dela, que é a Gabriela Nóbrega. Ela foi para o Minas, ela está lá como primeira levantadora na categoria dela, que é uma categoria abaixo ainda da Áquila, né, que ela é de 98. Mas nós temos alguns atletas que a gente manda para alguns clubes, mas nós não temos oportunidade, às vezes, de estar divulgando. E eles que levam, né? Registram e falam que foi eles que revelaram. Esse que é o problema que deixa triste. Não desanima? O que falta nisso aí? É incentivo para do poder público ou privado, na sua opinião? A gente até tem as portas abertas para trabalhar com escolinha. A gente trabalha com escolinha hoje, assim, há muitos anos, eu e o Char, nós temos um ideal de realmente montar uma equipe para a cidade, nessas categorias de base. Às vezes, falta um pouco de incentivo. Mas, assim, porque o material humano existe na cidade, existe na região. Está esperando aí para ser divulgado, para ser levantado, para ser montado. Mas não tem ainda porque realmente hoje tudo que se envolve custo é muito difícil a empresa ela se dispor a fazer isso, né? Mas eu acredito que nós vamos conseguir ainda montar algumas equipes para estar realmente representando Montes Claros em Minas e no Brasil. Você, quando parou de jogar profissional, você foi jogar a Olimpíada Operária. Naquela época você tinha a Olimpíada Operária, a Olimpíada Universitária, a Olimpíada de Base. Dá saudade, Miriam? Você foi contratado, nós fomos colegas de trabalho. Dá saudade de tudo isso? Nossa, assim, a Olimpíada Operária foi uma coisa muito engraçada, porque eu joguei para Metalúrgica, joguei para Matsurf, joguei para Biobras, joguei para Valer, joguei para Coteminas, joguei para várias empresas que abriram realmente esse espaço e que me deram a oportunidade de estar representando. Graças a Deus, todas que eu representei, a gente conseguiu vencer. E eu acho assim, o espaço para mim na minha época era muito aberto e muito abraçado, tanto pelas empresas quanto pelas instituições. Hoje eu não vejo tanto, deveria ter mais divulgação e mais apoio com relação a esses jogos. Tanto a parte operária, quanto a parte universitária, quanto os jogos de bairros, eles deveriam voltar. Parabéns, Mary, mais uma vez. Obrigada. Nós batemos um papo com o Merijan Gomes, atleta de voleibol de Montes Claros. O programa está chegando ao final e tem um oferecimento da Carine Lessa Confecções. Um abraço a todos e até o próximo programa.